Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Eita, só essa questãozinha que apareceu na tela, uma questão do vestibular da UniOeste, vestibular de 2022. E a questão ali, ela menciona uma equação matricial, mas verdadeira, para a gente atacar essa questão aí, eu vou fazer ela de duas maneiras diferentes com você. E você vai me dizer o que você vai achar melhor. Primeiro dá para atacar ela por meio de um sistema de equações, e depois também eu vou trabalhar com essa questão aí, brincando com o conceito de determinante, ou de determinantes aí de matrizes, tá? E aí você vai me dizer o que você acha melhor, eu vou fazer das duas maneiras. Antes de resolver, deixa eu te dar um alerta, fazer um pedido, eu te dar um aviso. Sei lá, não esquece de fazer inscrição no canal e deixar o sininho ativado. Caso você faça isso, recebe notificações de vídeos como este aqui, ó. Tem questões de vestibulares, questões de Enem, concursos militares, tem concursos públicos, tem aulas, tem lives, tem bastante coisa que vai surgir no canal. E caso você faça essa notificação e deixe o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Bora lá então? Olha só o que diz a questão. A soma dos valores possíveis da constante alfa que pertence aos reais que satisfaz a equação matricial é igual a... Tchon, 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 tchon. Então eu tenho aqui um produto entre duas matrizes, ó, e vai ter uma matriz resultante, ó, alfa que multiplica x e y. Está confirmando que x e y tem que ser diferente de 0, 0, né? Ou seja, o sistema ali não é homogêneo. Beleza. Qual que é a ideia? Primeiro nós vamos trabalhar com um sisteminha de equações. Eu quero que você compare com a segunda resolução aí usando determinantes e você vai me dizer o que você acha melhor, beleza? Então qual que é a ideia, tá? Só para deixar bem claro para você, porque a gente vai precisar usar daqui a pouco, este alfa aqui, ó, que é uma constante real, pelo que está no enunciado, vai multiplicar tanto x quanto y. Então, daqui a pouco você vai ver que vai aparecer, na verdade, ali como resultado na equaçãozinha, ó, alfa x e alfa y, né? Porque a gente vai fazer esse produto, já vamos deixar indicado aí. E aí eu vou mostrar para você etapas aí da construção da resolução dessa questão. Então, o que eu quero que você enxergue? Da onde que surgiu esta primeira equação aqui? A primeira equação surgiu do produto da primeira linha com esta primeira coluna aqui, ó. Né, o produto entre essas duas matrizes. E o resultado vai ser exatamente primeira linha, primeira coluna da matriz resultante. E aí, mais do que isso, né, por etapas, o que nós temos que relembrar aqui? Eu multiplico elemento por elemento de acordo com a posição. Ó. Primeiro com o primeiro, 4x, tá aí. Segundo com o segundo, o 12 com o íspilo, tá aqui. E aí a gente chega no resultado lá que eu já tinha mencionado para você, que é justamente o produto, né, daquela constante ali, alfa, com o x que está na primeira linha, primeira coluna, alfa x. Beleza? Na segunda linha, na segunda equação é a mesma coisa, igual, mas diferente, como a Santa Tarém. Vou pegar aqui, ó, a segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. O resultado vai ser justamente agora a segunda linha com a primeira coluna desta matriz resultante, também de acordo com as posições. Ó. Então vamos lá, primeiro com o primeiro, 12x, está aqui indicado para você. Segundo com o segundo, né, elemento, menos 3 vezes y, que está indicado aqui para você. E aí o que nós temos como matriz resultante, alfa vezes y. Beleza, maravilha então. E aí eu vou manipular um pouquinho, já que a gente vai brincar nessa primeira parte, com o sistema de equações mesmo, vou manipular essas duas equações aqui. Ó. Primeiro a gente tem que deixar mais ou menos do jeito que a gente está acostumada, que é deixar aí, né, a ideia, na verdade é assim, né? Eu vou trabalhar com você, que assim, quando a gente tem sistema de equações, a gente pode usar o método da adição, o método da substituição e o método da comparação. E aqui eu vou brincar com o método da comparação. Como assim, Tatane? Veja que eu vou separar x do y, vou transformar esse sisteminha num outro sisteminha, mas eu quero que você observe que esse alfa x aqui, ó, eu joguei para o lado esquerdo, primeiro membro da igualdade, por isso que trocou o sinal. A mesma coisa com o 12 íspilo, né, que eu joguei lá para o segundo membro da igualdade, troquei o sinal. Eu fiz a mesma coisa com o alfa y na equação de baixo. Não fiz isso, espera aí. Calma.
esse menos 3y aqui, ó, que eu passei para o outro lado, deixei com mais 3y, eu separei x com y. Lembra que eu falei isso para você, né? E aí eu vou dar um jeito de isolar o x aí para fazer a comparação. Então olha só como é que vai ficar agora na nossa próxima etapa. Aqui nós temos um produto notável, né? Eu vou escrever na forma fatorada, porque o x é um fator incomum, ó, que aparece nas duas parcelinhas. Então, o que eu quero que você enxergue? Fazendo o famoso deixar o x em evidência. Veja que o x, queridíssimos, que eu estou ali destacando para você, fazendo o famoso x deixar em evidência, o x que eu estou destacando aqui, ele está sendo multiplicado pelo 4 e pelo menos alfa aqui, ó. Pelo 4 e pelo menos alfa. Então é a única coisa que eu fiz aqui nesta etapa ali, ainda, né? Ainda brincandinho com o nosso sistema de equações. Então veja, eu manipulei o nosso primeiro sisteminha, separando, né, x para um lado e y para o outro. Isolei o x aqui, escrevendo na forma fatorada, usando aquela ideia do fator incomum, colocando o x em evidência. E agora você vai ver que eu vou isolar o tal do x nas duas equações, justamente para fazer a comparação. Então aqui na primeira equação eu vou fazer isso aqui, ó, x igual a, então eu tenho menos 12y, então este cara que está no parênteses aqui multiplicando x a 4 menos alfa, que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. E na segunda equação eu vou fazer a mesma ideia, ó. Vou isolar o x, então eu vou manter lá no lado esquerdo o y, no lado direito, né, y vezes alfa mais 3, e este 12 aqui que está multiplicando o x, ó, que está multiplicando passa dividindo. Então vamos pensar assim, ó, você vai pensar comigo agora, se eu tenho ali que x é igual a este cara aqui, ó, e na outra equação eu cheguei à conclusão que x é igual a este outro cara, para que isso aqui não seja um absurdo matemático, esses destaques que eu fiz para vocês têm que ser iguais. Então se eu tenho o lado esquerdo de uma igualdade, né, de um sistema de equações igual ou iguais, no lado direito também tem que ser iguais. Então o que dá para a gente fazer aqui? Vamos igualar aqueles caras ali, tá? O que está no lado direito da igualdade. Então o que eu vou fazer? O primeiro x ali que eu isolei, ó, menos 12y sobre 4 menos alfa tem que ser igual ao que está destacado lá na parte de baixo, ó, y vezes alfa mais 3 dividido por 12. De imediato aqui, ó, vou manipular essa informação, você deve estar preocupado também, mas eu tenho duas incógnitas. Mas o y eu já consigo fazer o tal do cancelamento, porque como o y está multiplicando aqui, ó, na parte de cima numerador, ele cancela com este y que está multiplicando na parte de cima do numerador também, simplificando, né? Vai dar y dividido por y igual a 1, pronto. E aí a gente consegue fazer a multiplicação cruzada aí, brincando com a propriedade fundamental da proporção. Ok? Eu vou ter aqui a menos 12 vezes 12, maravilha. E no outro lado da igualdade eu vou ter o alfa mais 3 vezes o 4 menos alfa. E aí é brincar e manipular um pouquinho essa informação aí. Então eu vou ter menos 12 vezes 12 menos 144. E aqui no lado direito nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos fazer um pouquinho ali passo a passo, aproveitar que nós estamos treinando aí. Então o alfa, ó, ele vai multiplicar com o 4, vai ficar 4 alfa. E o alfa também vai multiplicar com menos alfa ao quadrado. Maravilha então. E aí o segundo termo, que é o 3, eu vou multiplicar o 3 com o 4, que vai dar 12. E o 3 também eu vou multiplicar com menos alfa, que vai ficar menos 3 alfa. E aí você já deve estar percebendo neste momento que nós vamos cair numa equação do segundo grau. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sério. Vou jogar então assim, ó, tudo lá para o lado esquerdo, o primeiro membro da igualdade. Esse menos alfa ao quadrado vai ficar alfa ao quadrado. Eu quero que você enxergue aqui, queridíssimo, queridíssima, por favorzinho. E aí eu vou destacar para você, ó. Acho que vou pegar um verde, acho que vai dar boa verde. Este 4 alfa aqui, ó, eu consigo brincar com menos 3 alfa. 4 alfa menos 3 alfa vai dar 1 alfa. E ao jogar lá para o lado esquerdo, troca o sinal, então ele vem para cá, menos alfa. E este mais 12, eu vou jogar para o outro lado lá e também ele vai ficar menos 12. Então veja que a minha equação do segundo grau vai ser alfa ao quadrado menos alfa menos 156 igual a 0. E eu cheguei numa equação do segundo grau em que a incógnita é o tal do alfa, mas isso não é um problema, né?
porque nós queremos descobrir exatamente alguma coisa sobre o alfa. Presta atenção aqui, ó. A soma dos valores possíveis da constante alfa. O que acontece? Se eu resolver essa equação do segundo grau e encontrar tais das raízes, eu consigo fazer a soma dos possíveis valores de alfa. Mas nós temos um atalho. Quando nós trabalhamos com equações do segundo grau, e nós estamos falando de resolução de equações do segundo grau, ou seja, nós estamos falando de raízes de equações do segundo grau, eu tenho lá que a soma das raízes de uma equação do segundo grau eu consigo calcular, e eu vou aproveitar aqui fazendo α1 mais α2, menos b sobre a. E aí eu consigo identificar os coeficientes numéricos, né? O a é sempre quem multiplica a incógnita ao quadrado, no caso aqui o a é 1. O b é sempre quem multiplica somente a incógnita, no caso aqui é o alfa, então, ou seja, o b vai ser o menos 1. E o coeficiente c, termo independente, menos 156. Substitui aqui, substitui é muito certo. Aí eu tenho que a soma dessas raízes vai ser menos b, que é menos 1, cuidado, menos b, que é menos 1, e sobre a, que também é 1, menos com menos mais, e 1 sobre 1 vai dar 1, ou seja, a soma dessas raízes vai ser igual a 1, que é exatamente a resposta aqui para a nossa questão alternativa correta, letra C. Tá? Então é muito mais melhor de boundary balanced ultra mega total do que ter que brincar lá de encontrar as raízes com a fórmula resolutiva, a famosa fórmula de Bhaskara. Com o sistema de equações é isso, tá? Lembrando que eu escolhi um dos métodos da comparação, né? Quem gosta de usar o método da adição usa, quem gosta de usar o método da substituição também usa, que vai dar o mesmo resultado. Você tem que chegar nessa equação do segundo grau. Outra maneira, e aí eu já vou trazer a equação do segundo grau aqui pronta pra gente, seria brincar com o sistema de equações. Só que é claro, né? Eu vou obter o mesmo sisteminha de equações, e aqui eu vou pular essa etapa porque a gente já viu, né, como é que chega nesse sistema de equações, beleza? E aí a manipulação vai ser um pouquinho diferente, porque agora eu vou deixar tudo no lado esquerdo no primeiro membro da igualdade de cada uma das equações, justamente para fazer aquelas famosas uma coluna só de x, outra coluna só de y. E se veja que na coluna de x ainda eu vou brincar sim com o fator em comum na primeira equação, assim como na segunda equação eu vou brincar com a do y. Então só deixa eu dar uma destacada aqui para você, ó, o que eu fiz desse segundo sistema para o terceiro. E coloquei fiz o famoso colocar o x em evidência. Veja que quem está multiplicando o x aqui na primeira parcela é o 4, e na segunda parcela é o menos alfa. Então por isso que eu fiz aqui uma representação na forma fatorada, 4 menos alfa vezes x. Se você fizer a distributiva, chuveirinho, tchuki-tchuki, vai voltar aqui para essa primeira situação. A mesma coisa no alfa, né? Aqui nessa segunda equação, ó, se você perceber que o y aparece nessa segunda e na terceira parcela, ó, quem é que está multiplicando o y? Eu tenho o menos alfa aqui multiplicando o y e o menos 3. E é por isso que eu coloquei isso no parênteses. Por que, queridíssimo, queridíssima? Nós temos uma técnica que nós podemos escrever, do mesmo jeito que nós tínhamos uma equação matricial lá no começo, nós representamos isso por meio de um sistema de equações, eu posso fazer o processo inverso agora. E aí nós vamos representar esse sisteminha de equações do jeito que está agora, separando, né? Fazendo uma coluna só com os coeficientes de x e uma outra coluna só com os coeficientes de y. Olha só como é que fica. Então veja que na primeira coluna aqui eu tenho 4 menos alfa, que é quem multiplica x na primeira linha, e o 12 que multiplica x na segunda linha. Já na segunda coluna eu tenho 12 que multiplica o y e o menos alfa menos 3, que também multiplica o y, porém na segunda linha, né? E aí o resultado tem que dar zero, porque nós estamos falando dessa equação aí com uma igualdade com o tal do zero. Daí a gente vai usar aquela técnica de calcular determinante de uma matriz 2×2, ou seja, um determinante de uma matriz de ordem 2. Então eu vou calcular aqui, ó, fazendo o produto entre os elementos da diagonal principal, que são esses caras aqui que eu estou destacando para você, e aí eu vou fazer o produto entre os elementos da diagonal secundária. O que eu faço com esses resultados? Subtraio um do outro, né? Faz nessa ordem aí, diagonal principal menos a secundária, né? Para que não dê problema com sinais. Então vamos lá, diagonal principal eu tenho ali então 4 menos alfa vezes menos alfa menos 3,
E a diagonal secundária, que é menos 12 vezes 12. Isso aqui igual a zero. A única coisa que a gente vai ter que fazer é alguns ajustes aí, né, usando a propriedade distributiva, chuveirinho, tchuc-tchuc aqui, ó. 4 vai multiplicar o menos alfa, menos 4 alfa, e o 4 também vai multiplicar o menos 3, menos 12. Tudo bem. E aí eu tenho o segundo termo, que eu também vou mexer, vou brincar com você. O menos alfa, que vai multiplicar este menos alfa aqui, ó, menos com menos mais alfa ao quadrado. E este menos alfa que vai multiplicar o menos 3, menos com menos, mais 3 alfa. E aí o menos 12 vezes 12, 12 vezes 12, 144. Isso aqui igual a zero. Então aqui eu só vou manipular um pouquinho essa informação, né? Então eu tenho alfa ao quadrado. E aí eu vou ter menos 4 alfa mais 3 alfa, menos 12 com menos 44, menos 156. Lembra que a equação do segundo grau nós já sabíamos, né, pelo método anterior. Então veja que eu cheguei na mesma situação. E aqui, do mesmo jeito que a gente fez lá anteriormente, trabalhar com a soma das raízes, né? No caso, ele quer saber a soma dos possíveis valores de alfa, as raízes que eu estou chamando de alfa 1 e alfa 2, a mesma ideia de obter fazendo menos b sobre a, que a gente já brincou com o sistema de equações. Ou seja, eu vou ter ali alfa 1 mais alfa 2, menos b, que é o menos 1 que está multiplicando o alfa, sobre a, que é 1, que está multiplicando o alfa ao quadrado. E confirmando para você novamente que isso aqui vai dar 1, alternativa correta, letra C. Ufa! Mas assim, ó, uma questão bacana para a gente relembrar algumas condições aí, né, de sistema de equações, quando tem que fazer alguma discussão aí sobre alguns parâmetros que vão surgindo. Joguei para você duas possibilidades de resolução e eu quero saber de você, após a curtida, para agradar aqui o professor, por favorzinho, qual o método que você preferiu? Você achou melhor o primeiro jeito, trabalhando com o sistema de equações puramente, ou com o segundo jeito, que lá no final a gente brincou com o tal do determinante. Valeu? Desejo bons estudos e até a próxima. Tchau!